as bênçãos de Jesus, que envolvem a terra 24 horas por dia, há 4 bilhões e 800 milhões de anos, ou até um pouco mais, possam ser por nós recebidas em nossos corações com aquela certeza de que esse envolvimento nunca nos falta. Vocês já imaginaram se seria possível cada um de nós nos afastarmos da nossa vida cotidiana, irmos para um local desabitado, mas cheio de recursos naturais, com rios repletos de peixes, árvores frutíferas, muita comida dispensada pela natureza. Se seria possível nós vivermos um ano num ambiente desse? Alguém já se imaginou nessa situação? Ou o resto de nossas vidas? Evidentemente que isso seria impossível. Nós não nos damos conta da quantidade de pessoas envolvidas na nossa sobrevivência no planeta. De quantas pessoas dependemos para viver. De sorte que, na nossa conjuntura cultural atual, nós seríamos incapazes de sobreviver, não obstante o ambiente natural nos oferecesse alimento em abundância. Desde a hora que nós nos levantamos, fazemos a nossa higiene, tomamos o nosso desjejum, vamos ao trabalho, nós dependemos de milhares ou milhões de pessoas. Quem é que trabalhou para canalizar aquela água que chega na bica da nossa pia? Quem é que trabalhou para confeccionar a escova de dentes, a pasta dental, o pãozinho do café da manhã? Alguém plantou o trigo. Para que o trigo fosse plantado, alguém confeccionou máquinas. Porque hoje todo plantio depende de maquinário, não é mais aquela charrua puxada por quadrúpedes. Plantado o trigo, há necessidade de adubação, de tantas outras coisas que dezenas de outras pessoas colaboraram. O trigo é colhido, é moído, vira farinha, chega às panificadoras, é transformado em pão. Quantas pessoas só na confecção do pãozinho que comemos de manhã são necessárias? O nosso vestuário. Alguém plantou o algodão. Mas para plantar o algodão houve necessidade de maquinário que foi confeccionado em alguma indústria. Os defensivos agrícolas, ou os adubos e assim por diante. Então dependemos para cada atitude nossa no cotidiano do trabalho de milhões e milhões de pessoas. E da mesma forma, no trabalho de cada um de nós colaboramos para que outras milhares de pessoas tenham a sua vida cotidiana garantida. Portanto, prezados irmãos, é impossível que vivamos sozinhos. Temos que viver em comunidade. E à medida que a vida vai se tornando mais e mais complexa, mais e mais pessoas são necessárias para garantir a sobrevivência de cada um de nós. E nós nos organizamos em estruturas sociais hierárquicas, a começar da família. A família foi o arranjo fundamental para que a criatura humana sobrevivesse na face da terra.
Sem a organização familiar, com absoluta certeza a espécie humana ter-se-ia extinguido do planeta. A sobrevivência da espécie está diretamente relacionada à sua capacidade de obter alimento, a luta pela sobrevivência em si, e a capacidade de deixar descendentes. Se nós pegarmos, por exemplo, os insetos, que são uma classe de animais, onde existem muitas espécies, que já existiam milhares de anos antes de nós. Alguns deles têm vida curtíssima, de poucos dias, às vezes poucas horas. Mas eles têm uma enorme capacidade de deixar descendentes. A fêmea de qualquer inseto põe centenas de ovos. E mesmo que muitos filhotes desapareçam, não sobrevivam, há uma quantidade imensurável para garantir a perpetuação da espécie. E se houver alguma catástrofe que leve ao desaparecimento da maioria das espécies animais, inclusive da espécie humana, do gênero humano, com certeza os insetos sobreviverão. Mas nós temos uma capacidade muito limitada de deixar os descendentes. Uma cria por ano por fêmea. E essa cria leva 9 meses para se desenvolver. Outros tantos para só se alimentar do leite materno. E leva muitos anos para ter condição de sobrevivência. O que obriga a que nós tenhamos que nos organizar para garantirmos que as nossas crias preciosas tenham condição de sobreviver. E foi a organização familiar que permite isso. A organização familiar protege a cria e dá a ela as instruções necessárias para a sobrevivência, coisa que os animais irracionais já nascem sabendo, faz parte do instinto. Mas o ser humano, em especial na atualidade, não é capaz de sobreviver à custa do próprio instinto. Ele tem que aprender. E aprender demanda muito tempo. E, portanto, temos que conviver em família. Mas a família sozinha não é capaz de garantir o seu próprio sustento, coisa que alguns séculos atrás até seria possível. Uma família de agricultores plantava comida, plantava algodão, havia a máquina de fiar, de tecer, e se adoecessem, alguns chás, algumas raízes garantiam algum alívio, mas alguma coisa mais grave não era possível de resistir. O que hoje necessitaria de um complexo hospitalar para garantir a extirpação de um tumor, a sobrevivência numa situação de terapia intensiva, isso era impossível no passado. E, portanto, a idade limite para a maioria da população da Terra não passava de 60 anos. Hoje vivemos tranquilamente até os 80, 90 anos de idade. E quem quer voltar atrás? Ninguém. Então a família está inserida num contexto em que há necessidade de numerosos outros agrupamentos de humanos para garantir a nossa sobrevivência. E viver em grupo não é fácil. É fácil viver em família. A família é um agrupamento de pessoas perfeitamente harmonizadas, onde o pensamento de um é igual ao pensamento dos outros. É claro. Porque pela lei da reencarnação, inclusive, aproveita-se o Instituto da Família para reunir adversários do passado para o necessário reajuste. A família não cumpre tão somente o objetivo de garantir a perpetuação da espécie, porque mais importante do que a perpetuação da espécie biológica é a evolução do espírito que está ali reencarnado. E o Instituto Familiar é a oportunidade do reajuste. Dificilmente reencarnam na mesma família espíritos completamente harmonizados, frequentemente há 2 ou 3, mais afinados entre si, e outros tantos que desafinam, porque vêm de agrupamentos espirituais diferentes ou têm algum compromisso negativo com aqueles entes agora associados
pelas leis da consanguinidade e que precisam do necessário ajustamento. Então a família precisa de ter regras. Se a família não tiver regras, não é possível viver de forma harmonizada. Imagine a reunião de 10 famílias, uma tribo primitiva, talvez de 10.000 anos antes de Cristo. Naquela época não se conhecia a escrita. Não era possível redigir as regras de comportamento, mas com absoluta certeza, aquelas tribos primitivas tinham as suas regras de comportamento. Visitando na atualidade tribos que ainda vivem, embora no século XXI, um ambiente cultural correspondente à idade dos metais, é possível perceber que lá existem regras de conduta, existe comando, existe hierarquia, sendo que a convivência seria impossível. Portanto, a convivência pressupõe a existência de normas que o grupo todo consinta em seguir. E evidentemente que à medida que as tribos evoluem para centenas, milhares de pessoas e que se constituíram num passado relativamente recente em relação à longevidade da espécie humana atual na face da Terra, já estamos aqui como espécie atual há mais de 200.000 anos, portanto em período relativamente recente, quando surgiram as primeiras civilizações, e estas civilizações inventaram um processo de deixar para a posteridade as suas memórias, inventaram a escrita, apareceram as primeiras regulamentações escritas, as primeiras leis. E a mais antiga de que se tem notícia data de mais ou menos 1700 anos antes de Cristo. É o chamado Código de Hammurabi ou Hammurabi. Supostamente um monarca caldeu, que teria vivido nesta época em torno de 1700 anos antes de Cristo. Esse código foi encontrado escrito numa pedra de mais ou menos 2,25 metros de altura, com uma circunferência de 1,90 m na base e mais ou menos 1,5 m na parte mais alta. Essa pedra foi encontrada por uma expedição francesa em 1901, na região da Mesopotâmia, numa região onde atualmente é o território do Irã. E na antiguidade havia uma cidade chamada de Susa. E nesta pedra está inscrita em linguagem, em alfabeto cuneiforme, em língua cuneiforme, em escrita cuneiforme, onde esse nome deriva de que os caracteres tinham a forma de pequenas cunhas cravadas na pedra ou na madeira. E conforme a sucessão e a posição daquelas cunhas, havia um significado. E descoberta a maneira de se ler, constata-se que naquela pedra havia inscritas 282 leis, que tratavam de todos os assuntos. Por exemplo, dizia naquelas leis, em algum de seus artigos, que a mulher cujo marido foi aprisionado na guerra e ficava então sem garantir o seu sustento, tinha o direito de arranjar outro marido. Também estava escrito que o pai, embora tenha se separado de sua esposa, continuava com a responsabilidade da manutenção dos seus filhos. Num dos artigos muito interessantes, se um construtor construiu uma casa e não a reforçou suficientemente, e essa casa venha a cair e matar o seu morador, esse construtor tem que também ser morto. Todas as normas tinham a penalidade definida. Se falhasse na norma, qual era a penalidade? E é muito interessante o mesmo peso entre o crime e a pena. A perfeita reciprocidade
entre o crime e a pena. Em latim, depois, isso ficou conhecido como lex talionis, que nós conhecemos como lei de Talião. Talião, como alguns poderiam entender, não é escrito com letra maiúscula. Não é o nome de algum legislador. Talião vem de taliones do latim, talio, tal. Tal crime, a reciprocidade, o equilíbrio na pena. É a lei da igualdade, a lei da reciprocidade, a lei do equilíbrio entre o crime e a pena. A partir dali, todas as civilizações tiveram as suas legislações escritas. A legislação grega, a legislação hindu, egípcia e assim por diante. E nós vamos encontrar já no 5º século antes de Cristo uma legislação perfeitamente equilibrada na lei romana. A lei romana é uma legislação tão bem feita que até hoje as legislações, as leis modernas se baseiam no direito romano. E evidentemente em todas as situações a regra é acompanhada da penalidade para aquele que não cumpriu a regra. Mais ou menos em 1520, 1510 a.C., a data não é precisa, um legislador hebreu trouxe a público um conjunto de regras escritas em 17 versículos no capítulo 20º do livro de Êxodos. Segundo ele, teria recebido tal legislação diretamente da divindade. Esse legislador é Moisés, que durante a travessia do deserto, conduzindo o povo hebreu do Egito para a terra prometida, subiu ao monte, e lá nesse monte teria recebido, segundo ele, por escrita direta do dedo de Deus, as regras de conduta que seu povo doravante teria que seguir. Esses 17 versículos foram depois reduzidos para um entendimento melhor, os chamados 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão inscritos em 17 versículos da primeira parte de uma das partes de um dos livros da Torá, do livro de Êxodos. E o primeiro diz o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis escultura ou imagem nenhuma de nada que haja em cima no céu ou embaixo na terra, nem de nada que exista nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem prestareis culto soberano. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos, que é traduzido de forma completamente equivocada em primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não está escrito. O que está escrito? O soberano do universo se apresenta: eu sou o Senhor vosso Deus. E já faz a chantagem: quem tirou vocês do Egito fui eu. Eu vos tirei do Egito, da casa de servidão. Portanto, vocês têm alguma obrigação comigo. E eu vou dizer qual é: não fazer imagem nenhuma, não prestar culto soberano a imagem nenhuma. Esse é o primeiro mandamento. Ele se apresenta e diz o que não pode ser feito de jeito nenhum. Não pode ser feita imagem, não pode se adorar imagem.
Tanto é que quando Moisés desce do monte, ele ficou lá vários dias conduzindo as tábuas da lei, encontra o seu povo que havia construído um bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, fazendo exatamente o contrário. Moisés, no acesso de ira, atira as pedras da lei e provoca uma celeuma danada. Depois ele teve que subir de novo para conseguir de novo aquele escrito. E aí vem a punição para quem não cumprir esse mandamento. Porque eu sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais dos filhos, na terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Olha que coisa interessante. Ele disse que puniria, mas não está dito qual é a punição. Mas isso já dá um medo enorme. Se eu adorar qualquer imagem, eu serei punido. Qual é a punição? Não sei. Mas Deus vai me punir, porque Ele disse que vai me punir. Mas não vai me punir, não. Vai me punir é meu neto, meu bisneto, que é a terceira e quarta geração. Então, esse Deus, aparentemente, não é um Deus justo. Ele vai punir, mas não pune aquele que pecou. Vai punir o neto ou o bisneto dele. Acontece que aquele que pecou naquele momento não tem consciência precisa do seu pecado. Ele precisa de algum tempo para adquirir a consciência. Na terceira ou quarta geração é o mesmo espírito reencarnado. Ele muitas vezes vai sofrer as consequências de seu ato, que não precisa ser necessariamente adorar o bezerro de ouro ou uma imagem qualquer, as consequências do seu não cumprimento em relação às leis divinas, quando ele tiver um pouco mais de consciência na terceira ou quarta geração, que é ele mesmo reencarnado. Porque senão não haveria nenhuma compatibilidade com a justiça divina. Se um indivíduo que erra, o seu neto ou bisneto é punido, outro espírito que não fez nada. Mas muitas vezes, quando estamos passando por uma provação, na nossa cabeça sofrendo alguma punição, na verdade depois nós vamos ver que não há punição na pedagogia divina. A lei de causa e efeito. Nós estamos sofrendo a consequência de algum deslize no nosso passado. Lei de causa e efeito, às vezes passado recente, às vezes no passado muito remoto. E o uso de misericórdia. Eu não sei qual é a misericórdia divina. Aí nós imaginamos, o que deve ser a misericórdia divina? Deve ser o seguinte: eu trabalho, fico muito cansado, então eu quero descansar. Então essa misericórdia, depois de algum tempo, a hora que eu morrer, eu vou para um lugar aí que eu não preciso trabalhar mais, vou ficar descansando a eternidade afora. Então vou ouvir anjinhos tocando arco. Nós imaginamos qual é a misericórdia, porque não está dita ali no planeta. O segundo mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. Depois vem o terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto: honrai o vosso pai e vossa mãe, para terdes longa vida na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Depois vem: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não cobiçarás as coisas da mulher do teu próximo, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu boi, o seu asno, nada que lhe pertence. Então, aqueles 17 versículos reunidos em 10 comandos básicos. E analisando esses comandos, nós vamos perceber que só há 2 afirmativos: lembrai-vos de guardar o dia de sábado. Essa parte está em, se não me engano, 3 versículos muito mais longos, onde não se pode trabalhar no 7º dia, nem ninguém da casa, nem visitante, nem o animal, nem o servo. Quer dizer, é o dia do descanso, é o dia consagrado às coisas espirituais. Toda a estrutura do pensamento hebreu se baseia no número 7. O 7 pode ser 7 dias, 7 horas, 7 semanas, 7 anos, não importa. É um conjunto de 7. Onde o legislador contempla a necessidade de um dia de descanso após 6 dias de trabalho destinado às coisas espirituais.
E o segundo comando afirmativo: honrarás vosso pai e vossa mãe. Todos os outros são negativos. A partir do primeiro: eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis imagem, não fareis isso, não prestareis culto soberano. Não matareis, não roubareis, não adulterareis, e assim por diante. Olha que coisa impressionante a inteligência desta legislação. É muito difícil nós compreendermos, na infância da nossa existência, quais as coisas que devemos fazer, quais as coisas que nos são lícitas fazer. Nós costumamos aprender primeiro quais as coisas que nós não devemos fazer. É muito mais fácil ensinar às crianças o que elas não devem fazer. Tanto é que muitas crianças aprendem até a palavra não antes de aprender papai e mamãe, porque ela ouve o não muitas vezes na sua vida. Não faça isso, não suba aí, não coloque o dedo na tomada. Na infância da humanidade, a legislação atribuída à divindade por Moisés, evidentemente que pela precisão dessa legislação, ela é de origem divina. É claro que não foi escrita diretamente pela divindade, mas pelos espíritos que fazem parte da equipe de Jesus, que coordena a evolução espiritual na Terra, considerando a infância da humanidade, coloca uma série de regras do que não se deve fazer. E até hoje, se nós pautarmos a nossa conduta pelos 10 mandamentos, nós não corremos o risco de errar. Imagine alguma coisa que não está ali prevista na conduta entre as criaturas humanas, e opa, isso não estava previsto nos 10 mandamentos. Em suma, ali está previsto o respeito ao próximo. Não desejar as coisas do próximo, não furtar, não levantar falso testemunho, é o respeito ao outro. E até hoje não conseguimos cumprir nenhum desses mandamentos. É claro que a maioria de nós já não é mais capaz de matar. A maioria de nós já não é capaz de roubar. Acredito que a maioria de nós já seja incapaz de levantar um falso testemunho para se livrar de alguma coisa. Mas nós ainda somos capazes de parar, de estacionar numa faixa de pedestre, porque aquela faixa de pedestre está bem na portinha da padaria, quando nós vamos comprar um pãozinho. É um minutinho, eu vou ali comprar um pão, não tem importância nenhuma eu parar na faixa de pedestre. Mas aquela faixa está dizendo que ali vão passar transeuntes e que ali não se pode parar nem um segundo, nem uma paradinha para descer alguém, ali não pode parar mesmo. Ah, mas não tem nenhum agente do trânsito aqui. Me aconteceu isso uma vez. Um jovem parou na faixa de pedestre em frente à padaria, eu chamei a atenção dele, ele virou para mim: o senhor é agente do CETRAN? Eu falei: não sou não. Então vou ficar parado aqui, não havia punição, que se houvesse algum agente, ele não pararia. Ele não pararia não pela consciência de que não pode parar, mas porque seria punido. E assim, muitas pequenas transgressões que a sociedade atual ainda comete. Ah, eu não matei, não roubei, não desejei, não levantei falso, mas cometeu um desrespeito em relação às regras que regem o nosso comportamento. E, portanto, isso é uma transgressão que merece uma punição, porque se não houver punição, a regra não será cumprida. Eu tive a tristeza de ver recentemente, reproduzida num grupo de WhatsApp, uma reportagem de uma das TVs de Brasília, flagrando no subsolo do prédio conhecido como Minhocão, da Universidade de Brasília, tem esse nome porque é um prédio muito longo, de 720 metros de extensão, são 3 andares. Um andar é o subsolo, tem um andar térreo e um andar superior. E o subsolo era, em tempos passados, uma região muito bonita. São 2 prédios, um paralelo ao outro, e entre os
dois, apenas no subsolo, um conjunto de laboratórios, todos envidraçados. Em cima do laboratório é uma região ajardinada, era, pelo menos na época que era conservado, muito bonito. E ali aquilo eram laboratórios de pesquisa, de física, de biologia, de geologia e assim por diante. E havia também laboratórios de ensino. Eu estudei lá há 40 e poucos anos atrás, e era um local agradabilíssimo de convivência, e a reportagem mostrando que vários institutos saíram daquele prédio chamado Minhocão, o nome oficial é Instituto Central de Ciência, e migraram para outros prédios mais novos. E muitos daqueles espaços ficaram desocupados e foram cedidos pela reitoria para os estudantes, para os diretórios acadêmicos, salas de jogos, e a reportagem mostrando ali os jovens, durante o período de aula, fumando maconha e consumindo bebidas alcoólicas que eram vendidas ali mesmo. E as tabelas de preço. No momento seguinte, a repórter convidou o prefeito de Campos para visitar e flagrar aquela situação. Rapidamente, uma jovem retirou da parede a tabela de preço das bebidas alcoólicas. E o prefeito de Campos falou: olha, tem uma norma que diz que é proibido vender bebida alcoólica no campus. Mas esta norma não diz o que vai acontecer com aquele que descumpri-la. Portanto, é lei da morte. Se a norma não prevê a punição, ela não é cumprida. E assim até os dias atuais. Todos os países civilizados têm conjuntos de normas escritas, publicadas nos diários oficiais, e com uma norma máxima, que é a Constituição. Nós temos uma Constituição, temos leis ordinárias que regulamentam vários setores do nosso convívio social, por exemplo, o Código Civil, Código de Trânsito e assim por diante. Mas se nós não tivéssemos um código chamado Código Penal, nenhuma lei seria cumprida. Porque, lamentavelmente, passados 3.700 anos do Código de Hammurabi e um pouco menos do Decálogo, ainda cumprimos a lei porque temos medo da penalidade. No século 30 da nossa era, um fariseu, doutor da lei, pergunta a um jovem pregador de 30 anos de idade: mestre, e diz que o fez para o tentar, qual é o maior mandamento da lei? Haviam 10 mandamentos, escritos em 17 versículos. Qual desses é o maior? Amarás ao Senhor vosso Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. Esse é o maior mandamento. Interessante que isso não estava escrito no Decálogo. Mas, aparentemente, pelo contexto, já era uma ideia comum entre os hebreus que Deus não deveria ser apenas temido, mas também amado. Esse é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 2 artigos. E segundo as palavras desse jovem pregador, isso resume toda a lei e os profetas. Ou seja, não há nenhuma legislação acima dessa. Não há nenhuma revelação profética acima deste comando máximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, tem o mesmo significado, a mesma grandeza, a mesma amplitude que amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento.
E nós ainda não aprendemos a viver desse jeito. Porque se nós conseguíssemos ter para com o nosso próximo, e olha que o mestre não falou que seria a humanidade inteira, isso é um outro passo, é o próximo. Quem é o próximo? É aquele que está perto de nós. Se nós tivermos a capacidade de amar aquele que está próximo de nós, com a mesma intensidade com que nós amamos a nós mesmos, está resolvido o problema. Toda a nossa conduta está resolvida. Podemos esquecer os 10 mandamentos, a Constituição e tudo mais. Está garantida a convivência pacífica e fraterna entre as criaturas, entre as famílias e entre as nações. Mas mesmo esse mestre que nós sabemos é Jesus, o governador espiritual do planeta, nas suas pregações, não se absteve de fazer algumas admoestações mais graves e até algumas promessas de punições. Ele dizia que se não fizer isso haverá choro e ranger de dentes. O cidadão que não cumpriu aquela norma será jogado nas trevas exteriores, porque ainda Jesus estava falando para uma plateia de 2000 anos atrás, que mal tinha compreendido a extensão dos 10 mandamentos, e ainda estava começando a compreender a necessidade de amar ao próximo como a si mesmos, e portanto não prescindia da necessidade do temor da pena. É pedagógico, lamentavelmente. E dando um salto de vários séculos, vamos encontrar em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, o surgimento de uma nova doutrina que materializaria na Terra as promessas de Jesus, de que o Pai enviaria o novo Consolador para recordar os ensinamentos e ensinar todas as coisas. Mas mesmo ali, naquela fase, poucos anos atrás, não chega a 2 séculos, nós vamos encontrar na linguagem dos espíritos que se comunicam a Kardec, e mesmo na interpretação do codificador, a ameaça da pena. Ainda encontramos ali as palavras pecado, castigo, palavras essas que nós não encontramos mais nas publicações de Emmanuel, André Luiz. A conversa agora é diferente. Até então, embora já o Consolador, refazendo os caminhos do Cristo, recordando os seus ensinamentos, ainda utilizassem de certas linguagens, certa linguagem mais ostensiva, mais ameaçadora, poucos anos, décadas depois, nós já temos a condição de compreender que na verdade não existe pecado. O que existe é a ignorância da criatura humana contrariando as leis divinas, e que não existe castigo. O que existe é simplesmente a aplicação da lei de causa e efeito, porque a legislação que rege o universo é uma só. Essa legislação é imutável. Ela se manifesta de várias formas. Ela se manifesta na lei da gravidade, ela se manifesta na lei da inércia, ela se manifesta nas forças que mantêm o átomo coeso, mas a lei que rege o universo é uma só, é a lei do amor. O universo foi todo ele concebido por um ato de amor, e ele é regido pelo amor incondicional do Criador.
Inclusive toda a essência, toda a estrutura do universo foi extraída da essência divina. Toda a matéria e energia existentes do universo são transformadoras, são transformadas de um fluido universal, primitivo, que já está ali previsto, dito na codificação, mas que André Luiz desdobra maravilhosamente no livro Evolução em Dois Mundos, dizendo que aquele fluido cósmico universal é o hausto do Criador, ou a força nervosa do Criador. O Criador, então, expirando, o ar expirado do Criador, criaria toda a matéria, toda a substância, toda a estrutura do universo, e que é mantida pelo seu pensamento amoroso. Portanto, há uma única lei que rege o universo, é a lei do amor. E é por isso que o Mestre, interpretando fielmente o pensamento divino, diz: o maior mandamento é amar o Criador e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Portanto, temos que primeiro a obrigação de amarmos a nós mesmos. E por que não? Isso não é narcisismo. Nós somos uma criatura única no universo. Não há dois espíritos no universo afora idênticos. Cada um é um espírito ímpar, único. E, portanto, merece, como obra ímpar do Criador, ser amado por nós mesmos. Por isso é que Jesus revela que há uma única lei, a lei do amor, desdobrando-se na lei do amor ao Criador e na lei do amor à criatura, ao outro e a nós mesmos. E, portanto, nós estamos num duro processo de aprendizado desta lei. Fazer com que esta lei entre na nossa estrutura psicológica e faça parte do nosso comportamento cotidiano. Porque se nós amarmos e respeitarmos o próximo, como a nós mesmos, não cometeremos pequenos deslizes, como parar numa faixa de pedestre, parar num local onde não pode se bater, outros tantos deslizes que às vezes despreocupadamente, sem pensarmos que estamos ferindo o direito do outro, nós cometemos. Quando descobrirmos realmente que a lei do amor é a lei que sustenta o universo, não terá nenhum sentido pugnarmos pela legalização do aborto, pela legalização das drogas, por outras tantas, e como recentemente a liberação de armas de fogo. Não faz sentido se nós compreendemos que realmente somos regidos pela lei do amor. Lamentavelmente, ainda este comportamento é de uma minoria da população da Terra. Só que a minoria que aparece na imprensa, a minoria que legisla, a minoria que julga, mas temos a certeza que a grande maioria da população da Terra já está acima dessas questões. Se ainda não conseguimos amar ao próximo com a mesma intensidade que deveríamos, nós já não somos capazes, a maioria de nós, de odiar, de ter rancor, de desrespeitar. E esses pequenos deslizes nós vamos eliminar progressivamente à medida que nos tornamos mais conscientes da nossa necessidade de amar ao próximo. E diante desta consciência mais ampla, o próximo passo em relação ao nosso comportamento para com a legislação não é de cumpri-la por temor, mas de cumpri-la porque temos consciência de que temos a necessidade de conviver uns com os outros de forma pacífica e organizada. Se nós formos olhar a estrutura psicológica e a estrutura cultural dos países mais avançados, vamos dizer assim, do ponto de vista social, econômico, de organização política,
nós vamos perceber que esses países têm uma coisa em comum: o profundo respeito à lei. Ainda que este respeito ainda seja eivado do temor da punição. A sociedade americana, por exemplo, é uma sociedade extremamente respeitosa à lei. Ali a lei está acima realmente do cidadão. É claro que tem pessoas, como em qualquer outro lugar do mundo, que burlam as leis. Mas a sociedade como um todo é uma sociedade que prima pelo respeito à legislação, coisa que ainda não temos incluído no nosso costume, no nosso dia a dia. Mas o convite para o próximo passo é que o respeito às leis não seja decorrente do temor da punição, mas da profunda consciência de que temos que respeitar o próximo, que respeitar o direito do outro. O meu direito termina onde começa o do outro. E a minha conduta deve ser embasada no fato de querer para o outro aquilo que gostaríamos que acontecesse para nós. É isso que a doutrina espírita nos convida nos dias atuais. Um profundo respeito à lei maior, de amar ao próximo como nós mesmos, tanto quanto devamos amar ao Criador acima de todas as coisas. Que Jesus nos abençoe.